Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação final da disciplina de Projeto de Software Educacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós somos o grupo 9, formado por mim, Ana Júlia, pela Isadora e pelo Gustavo, e vamos apresentar, o nosso cronograma de desenvolvimento do sistema Nota Free. O Nota Free, ele é uma plataforma educacional voltada à colaboração entre os estudantes universitários, com foco na organização e compartilhamento de notas acadêmicas. O nosso objetivo com esse projeto é poder criar um ambiente digital acessível que seja confiável e funcional, que realmente atenda às necessidades dos estudantes. E para isso, a gente precisou estruturar o desenvolvimento, Então, a gente acabou optando por uma abordagem baseada nos princípios DevOps, que oferecem agilidade e integração contínua, desde as fases iniciais até a entrega final do produto. Então, ao longo da apresentação, nós vamos mostrar como esses princípios eles foram incorporados em cada etapa do nosso cronograma. O desenvolvimento, de um software educacional como o NotaFree, ele exige mais que simplesmente codificar funcionalidades. Ele exige um certo alinhamento entre as áreas pedagógica, técnica e principalmente organizacional. E para isso, como já mencionado, a gente adotou o modelo DevOps, que nada mais é que uma abordagem moderna, que integra o desenvolvimento e a operação dos sistemas de forma contínua e colaborativa. Então, ao aplicar esses princípios no nosso cronograma, conseguimos garantir, que as decisões tomadas desde o início, elas gerem um impacto positivo na qualidade do produto final. Para isso, a gente tem a responsabilidade compartilhada, que significa que todos do grupo, eles possuem consciência e participação nas entregas. Então, a gente não tem um papel isolado. Isso acaba garantindo que qualquer decisão ela seja feita de forma integrada, pensando tanto no funcionamento técnico quanto na experiência do usuário. A gente também possui automação continuada, que nos permite testar e integrar rapidamente as funcionalidades à medida que vamos evoluindo, igual, por exemplo, utilizando automações simples para poder fazer o controle de versão e testes locais, a gente evita o retrabalho e as inconsistências do sistema. E, por fim, a mensuração e o feedback, que não se restringem somente à fase final. Desde ali as primeiras ideias, a gente busca constantemente a validação com os nossos colegas de classe e nossos professores, podendo entender se as soluções realmente resolvem o problema que foi proposto. Então, essa coleta de feedback, ela nos ajuda, querendo ou não, a evoluir com mais segurança. Aqui agora a gente tem a primeira fase, do nosso projeto, que foi totalmente dedicada ao planejamento pedagógico, porque acreditamos que não faz sentido, construir um sistema educacional sem antes entender primeiro o cenário de aprendizagem real. Então, a gente inicializou com uma análise de necessidades educacionais, que incluiu um levantamento, um estudo de campo, com os estudantes e uma certa revisão, de como eles se organizam e compartilham os seus materiais hoje em dia. E vimos que muitos acabam utilizando métodos descentralizados, como, por exemplo, grupos de WhatsApp, Google Drive, o Notion. Então, a seguir, a gente acabou elaborando as personas, que são representações fictícias do nosso público-alvo. Por exemplo, a gente criou perfis de estudantes de diferentes cursos, e realidades, por exemplo, como bolsistas com acesso limitado à internet e alunos de universidades públicas que valorizam, as soluções gratuitas e colaborativas como nós do grupo. Então, a gente acabou definindo, os objetivos pedagógicos, como promover a autonomia no estudo, facilitar a revisão colaborativa de conteúdo e criar
um ambiente de apoio entre nós, estudantes. Com base nisso, né, a gente chegou no nosso embasamento teórico, considerando ali os autores da área de educação digital e metodologias ativas. E através disso, né, a gente conseguiu justificar as nossas decisões de design e funcionalidades futuras com base em teorias consolidadas. E por fim, a gente fez a criação de cenários de uso, que são simulações de situações reais, onde o aluno, né, utilizaria o sistema, como durante a preparação para uma prova final ou no compartilhamento de resumos após uma aula online. Essa fase, ela foi essencial para que a gente conseguisse garantir que o sistema não apenas para que não apenas o sistema funcionasse bem, né, mas que ele consiga realmente ter um impacto, né, na aprendizagem dos nossos usuários. Vou falar um pouquinho agora sobre a fase de elaboração. Essa fase é a fase que funciona como a ponte entre a visão pedagógica e implementação prática do software. Então, é nessa fase que ocorrem, por exemplo, o refinamento de requisitos. Então, o detalhamento das histórias de usuário, descrição como requisitos funcionais e não funcionais mais específicos, tudo que deve ser ali, como deve ser organizada essas informações, tudo relacionado ao nota free. Então, a questão da criação das notas, do compartilhamento, como que vai funcionar a colaboração, quais são as ferramentas necessárias para realizar essa integração acadêmica, essa gamificação. Além disso, a questão do projeto arquitetural, a definição da estrutura geral do software, quais são os componentes, as camadas de apresentação, aplicação, serviços e persistência, as suas interações, tudo com base no que a gente já entregou. Também a gente vai ter a seleção das tecnologias, então as linguagens, os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento, tanto back, front e banco de dados, já pensando em escalabilidade, desempenho, facilidade de manutenção. Além disso, o projeto de interface vai ser gerado aqui também. Então, a criação dos wireframes, dos mockups, para aprovação de um grupo seleto ali de possíveis usuários, de pessoas que serão entrevistadas para fazer esse tipo de pesquisa, né, de UX em si. Por último, a questão do planejamento de testes, a definição da estratégia, como que vai ser, se vai ser de unidade, de integração, o foco ali na automação desses testes para a gente poder já estar utilizando os princípios de DevOps. Nessa etapa, a gente precisa aí de uma equipe técnica, além da equipe de recursos humanos. Então, a gente já tem analistas, arquitetos de software, desenvolvedores, engenheiros de software para fazer essa definição dos requisitos, né? A gente já tem um engenheiro de qualidade de testes para planejar a estratégia de testes ali na etapa de testes em si. Além disso, a gente precisa já de computadores de alto desenvolvimento para a gente poder fazer o design, a modelagem, já poder começar a trabalhar com a parte mais técnica. As ferramentas de modelagem são utilizadas, então, o ML, o Figma ou o Adobe XD, ferramentas de gerenciamento de requisitos como o Gira ou Trello, e de controle de versão, eles já começam a ser utilizados aqui. Além disso, a gente já tem alguns artefatos que começam a serem gerados e já são entregues assim para a equipe, como o próprio documento de requisitos, que vai ser realmente desenvolvido aqui, o modelo arquitetural, os protótipos, como eu comentei, e o plano de testes. Aqui do lado a gente tem esse gráficozinho falando do ciclo de desenvolvimento de software, né? Essa etapa está ali relacionada com as etapas 1, 2 e 3 de planejamento, análise e design.
E a partir da próxima etapa, a gente já começa a lidar com a implementação, testes e integração e a manutenção em si. Então, aqui a gente já está na fase de construção. Aqui a gente está falando em si da implementação do software. Então, a gente já está falando de quando o código-fonte vai ser escrito, testado, integrado. A automação e a colaboração com entre as diferentes partes da equipe já acontece aqui. Então, o código de front-end em si, a implementação da interface com base nos protótipos desenvolvidos na etapa anterior já acontece aqui. Então, se for um aplicativo, na questão do aplicativo, seja qual linguagem que vai ser escolhida, no nosso caso, React Native, seja a versão de computador, então, toda essa questão já está aqui embarcada. Além disso, o back-end, então, a implementação da lógica de negócio, a criação da API, integração com o banco de dados, falando nele, a criação e otimização do esquema, configuração desse banco de dados, hospedagem dele, carregamento de dados aí para testes, a integração contínua, então, a criação de pipelines para já estar automatizando essa compilação, os testes de unidade de integração para o TDD, a entrega contínua, então a implantação do software já nos ambientes de teste, homologação e até em produção, quando ele for para essa etapa, a criação e execução desses testes de unidade de integração de sistema, que foram criados lá no plano de teste, na fase de elaboração. Então, poder identificar e corrigir rapidamente qualquer tipo de bug que aconteça. A questão do gerenciamento de código, principalmente usando o Git aí, para a gente poder gerenciar, criar branches, fazer as fusões necessárias. Então, a equipe poder trabalhar de forma eficiente e colaborativa toda nessa etapa, usando o serviço de versionamento, além da questão da infraestrutura, como código ali, para a gente poder garantir ambientes consistentes e reproduzíveis, como, por exemplo, usando Docker. Nessa etapa, a gente tem principalmente a função dos desenvolvedores, aí, tanto front quanto back, o engenheiro de DevOps para poder manter as pipelines de CI/CD e de automação, e os engenheiros de testes para poder desenvolver e executar esses testes automatizados. Então, aqui a gente já começa a lidar com servidores de desenvolvimento, dispositivos para testes, as máquinas de build, além das IDEs já no software, as ferramentas que a gente vai usar de CI/CD também, além de a gente conseguir finalmente entregar um código-fonte, ou seja, o software implementado que vai poder ser usado pelo usuário, né? O relatório de teste, a documentação técnica e o histórico de versões que está aí atrelado ao Git. Agora vou passar para o meu colega Gustavo, que vai continuar com o restante da apresentação. Bom, eu vou finalizar a nossa apresentação explicando um pouco sobre as considerações finais em relação à equipe, em relação aos conceitos de DevOps que foram aplicados e também mostrar como é que ficou o nosso cronograma e concluir a nossa apresentação. Então, as considerações finais sobre a equipe de DevOps, né? A gente tem alguns conceitos que foram muito bem aplicados para a construção do nosso cronograma. O primeiro deles é a responsabilidade compartilhada, então toda a equipe é responsável por todas as etapas do ciclo de vida daquele software ou do desenvolvimento daquele software, né? Se a gente for considerar o desenvolvimento do software desde o seu planejamento até o monitoramento, a etapa de verificação de melhorias, caso alguma alteração seja necessária. Então, desde o planejamento até esse acompanhamento assistido da equipe técnica e com os clientes, né, ou, enfim, com os stakeholders que estão interessados naquele projeto. Então, essa responsabilidade compartilhada é muito importante para que a equipe fique sempre alinhada com os objetivos daquele software, como ele está sendo desenvolvido, se as funcionalidades estão de acordo com o que o usuário precisa. Então, essa responsabilidade compartilhada é muito importante no desenvolvimento de um software e é muito bem aplicada ao DevOps. A comunicação fluida também é muito importante, né? A gente incentiva a colaboração
entre os envolvidos naquele projeto, e a comunicação é muito importante para que não haja, de certa forma, um linguajar técnico de ambos os lados, né? Pode ser que em determinadas situações o cliente, os stakeholders tenham uma linguagem técnica própria, né? Que a gente chama geralmente de linguagem funcional, em relação àquele produto e também em relação aos próprios desenvolvedores daquele sistema, né? Então, evitar esse uso de jargões técnicos para que todo mundo fique ciente do que está realmente acontecendo. A comunicação fluida e a comunicação clara é muito importante dentro de um desenvolvimento de DevOps. A automação como um item-chave, né, do nosso desenvolvimento, porque a automação permite que a equipe multifuncional opere de forma eficiente, reduzindo uma carga de trabalho manual e acelerando as entregas. E nesse quesito da automação, a inteligência artificial tem se mostrado muito útil, né? A automação não só como forma de melhorar a agilidade, mas também de melhorar a forma como a gente entende o planejamento de um software, porque com a implementação da inteligência artificial na maioria das etapas daquele projeto, então desde o planejamento pode ser auxiliado por IA, o desenvolvimento do software pode ser auxiliado por IA nos dias de hoje. Então a inteligência artificial ela tem se mostrado muito útil no processo de automação também, dentro do desenvolvimento de um software. E, claro, a melhoria contínua, né, porque a equipe sempre busca aprimorar os processos e as práticas dentro daquele sistema e dentro daquele software com base nas métricas e no feedback dos usuários. Então, é muito comum que depois da entrega daquele projeto, né, no processo de construção contínua, no processo de entrega contínua, no final, quando o projeto vai ser entregue, quando o sistema está pronto, a gente tem um processo de acompanhar aquele sistema, acompanhar o feedback daqueles usuários, para entender se alguma melhoria precisa ser feita, se alguma modificação precisa ser feita, porque às vezes só no uso mesmo corriqueiro, né, no uso intensivo daquele software, digamos assim, que algumas coisas, alguns erros podem ser encontrados. Então é muito importante estar sempre alinhado com as métricas e com o feedback do usuário para a gente saber se precisa ser realizada alguma melhoria ou não. Então, só dando um breve resumo sobre os documentos que foram desenvolvidos na disciplina em relação ao processo de planejamento do software. E também foram documentos essenciais que a gente utilizou para montar o nosso cronograma, né? A gente teve a atividade de divisão do produto, que define o propósito e o público-alvo do nosso sistema, Nota Free. A gente teve a definição dos objetivos daquele software educacional. A gente teve o desenvolvimento das personas, das histórias e do modelo arquitetural. Então, com base nas personas e nas histórias de usuário que foram montadas, a gente conseguiu desenvolver um modelo arquitetural coerente, fundamental para definir qual é a estrutura daquele software, que posteriormente vai ser entregue ao time de desenvolvimento. A utilização da técnica de DevOps, né, como material de referência, e também a construção do nosso cronograma no final das contas. Aqui a gente tem uma visão geral de como ficou o nosso diagrama, mas eu vou mostrar ele na outra tela para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui a gente tem o nosso diagrama com o nosso cronograma de desenvolvimento. A gente dividiu as 3 fases de iniciação, elaboração e construção. E aqui no final ainda tem a fase de lançamento e avaliação, que é a fase onde a gente vai entregar o nosso produto. Então, aqui na fase de iniciação a gente tem todas as etapas relacionadas à construção inicial, o planejamento de como que vai ser a ideia daquele projeto. Então, desde a análise básica de necessidades até a definição de qual que é o público-alvo. Então, o embrião do nosso sistema está aqui nessa fase de iniciação, que foi todo desenvolvido aqui nessa disciplina. Vale ressaltar que esse projeto ele foi desenvolvido com base em 4 meses, dividido aqui pelas semanas. Então, de junho a outubro foi a definição para construir esse cronograma. Na etapa de elaboração, nós temos o refinamento dos requisitos, elaborar o projeto arquitetural, selecionar quais tecnologias serão utilizadas e desenvolver o projeto de interface. Aqui, desenvolvidos no segundo mês, né, no mês de agosto. De forma contínua aqui, a gente tem o desenvolvimento do front-end, do back-end, a configuração do banco de dados
a integração contínua e a entrega contínua desses desenvolvimentos. Então, conforme o desenvolvimento vai ocorrendo, tanto no front-end quanto no back-end, a gente vai integrar e entregar isso para os nossos usuários para que eles tenham uma ideia de como que está sendo feito o nosso sistema. Então, o usuário vai estar sempre alinhado com relação aos processos que foram feitos no nosso sistema e no decorrer da sua construção. E por fim, nós temos aqui os testes automatizados, gerenciamento do código, que é o versionamento, infraestrutura como código, que é só finalizar o sistema e fazer a entrega. E aqui no lançamento nós temos os testes finais, a entrega da documentação, juntamente com a apresentação final, aqui no último mês, em outubro. Então, esse foi a definição do nosso cronograma, do desenvolvimento do nosso sistema. Só voltando agora para a apresentação rapidamente. Só para concluir agora as considerações finais, o nosso cronograma foi desenvolvido fundamentado nos princípios do DevOps, oferecendo uma estrutura para o desenvolvimento posterior da nota free, garantindo que esse software educacional seja construído de uma forma bem eficiente, colaborativa, com foco na entrega de valor contínuo para os estudantes. Então, essa questão da entrega contínua é muito importante, é um princípio fundamental para o DevOps, para que a gente sempre tenha esse alinhamento com os nossos usuários, que no caso são os estudantes. A integração de fase que a gente fez com relação à iniciação, a elaboração e a construção, para poder otimizar o processo de desenvolvimento desse software. A utilização de uma equipe multidisciplinar, como já foi comentado. A gente tem que ter sempre a colaboração entre os especialistas em educação e os especialistas nas tecnologias que serão utilizadas. Então, ambos os times precisam se comunicar muito bem para que esse projeto corra de forma produtiva. A entrega contínua, ou seja, aplicar os conceitos de DevOps para fazer entregas frequentes de alta qualidade. E, por fim, o foco educacional, visto que o nosso cronograma mantém o foco no valor pedagógico daquele software para os nossos estudantes.